Boa noite, querida igreja. Eu sou o pastor Antônio. Obrigado pela recepção. Hoje, infelizmente, nós não estamos transmitindo ao vivo, mas amanhã nós já estaremos colocando nas redes sociais a palavra dessa noite. Queria dar boas-vindas aos nossos visitantes que estão aqui, especialmente o nosso querido irmão Marco, que representa o grupo Átrio, que vai estar conosco aqui dia 23. São 16 ou 15 componentes, não é isso? Gostaria que a igreja pudesse receber com a salva de palmas. E essa salva de palmas é para todos os visitantes que estão aqui nessa noite. Sejam bem-vindos, viu, Marco? Ele veio ver como é que é o cenário. Não é? Foi um preparativo, graças a Deus. Vai dar tudo certo. A nossa programação do mês de agosto, nessa quarta-feira, nós vamos começar o grande grupo de oração em favor da nossa igreja. Nós estaremos orando durante 1 hora a favor da nossa igreja. E o mês todo nós vamos estar trabalhando nesse sentido pelos 29 anos dessa comunidade. No dia 15, nós vamos iniciar o projeto Ministérios no Morro da Cruz. Estou apenas dependendo do horário. E o projeto inicial, ele começa conhecendo o Morro da Cruz. E aquelas pessoas que quiserem conhecer, nós vamos informar o horário direitinho, vamos sair todo mundo aqui da igreja e vai ter um grande evento dia 15 no Morro da Cruz, com a comunidade, com as crianças, e depois vamos iniciar visitando as casas das pessoas. O ministério começa dia 15 de agosto. Dia 27, dia 23, nós estaremos comemorando o aniversário da igreja. Já temos a presença do Grupo Átrio, um grupo maravilhoso, que apresentou esses dias lá no Memorial, não foi? Na festa de aniversário da convenção. E o dirigente da noite vai ser o nosso querido presidente da Convenção Batista, nosso querido pastor Guerra, que estará aqui conosco levando a palavra no dia 23. Mateus Guerra. É um jovem pastor maravilhoso, estive com ele lá na convenção. A convenção tem dado total apoio ao nosso trabalho. E informar também que hoje pela manhã começou a reforma lá no Morro da Cruz, em mutirão. Os irmãos lá estão pintando aquela comunidade. O pastor Marco esteve conosco ontem na reunião, com todos os ministérios, foi bênção de Deus ontem, graças a Deus. Hoje pela manhã começamos também o estudo da palavra, o 400 anos de silêncio, foi bênção também, graças a Deus. Então, a vida continua levando o evangelho do Senhor Jesus. Amém? E isso tudo para a honra e glória do nome dEle. E continuamos trabalhando, continuamos preparando o dia 23. O Ministério das Mulheres está cobertando toda a nossa ajuda através da irmã Jussanã. Já tem cardápio, vamos alugar as mesas e vai ser uma noite de bênção. Amém? Eu espero que vamos abrir a semana que vem a lista de quem vai participar, tá? Porque vai ter jantar. E eu preciso saber quantas pessoas, porque para a gente calcular direitinho, nunca faltou e nem vai faltar quando a gente faz esses eventos, amém? Então, são essas as nossas informações. Eu queria dizer também que esse mês nós estamos comemorando o mês da Juventude Batista e vamos iniciar um trabalho inédito a partir daqui 2 semanas em oração para a comemoração do mês do aniversário dos jovens batistas. Quer falar um pouco, Roberto? Vem orar para os jovens batistas. São 222 igrejas aqui no DF que fazem parte da nossa convenção. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para a gente orar a favor dos jovens. Amém. Boa noite, irmãos. Eu sou o Roberto. Obrigado, Luiz. Eu gostaria. Quem é jovem aí? Eu. Também, todos nós.
hoje pela ONU, jovem é aquele que está entre os 18 e 19 anos, mais ou menos, até os 35 anos. A ONU está mudando esse patamar, vamos estender para um pouco mais para cima, tanto o início quanto o final, né? Então, se sua alma ainda é jovem, você se considera jovem. Homenageando isso, pode colocar, produção, nosso versículo, né? Eclesiastes 12:1, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então, eu já sou um adulto, tenho mais de 35 anos, só um pouquinho, né? Mas tenho, né? Então, os demais que usem sua energia, sua inteligência, sua disposição, sua vida para servir ao Senhor. Entendeu? Então, nós queremos, nesse momento, simbolicamente, chamar todos os nossos jovens que estão nessa faixa aí, dos 18 até os 35, bem aqui na frente. Ó. Eu vou também, tá, gente? Não se preocupem, tá? Todos os nossos jovens, solteiros ou casados, né? É sim, minha filha. É sim. Né? E vamos também orar, porque hoje tem uma jovem fazendo 18 anos. Quem será? Luísa está fazendo 18 anos hoje. Uma salva de palmas para ela. Deus abençoe, viu? Tudo isso? Só que Olha, fosse uns 15, 16. Acho que eu vou Não, ficar aqui na frente isso? também, Roberto. Olha todo só, mundo, né? os jovens. Então, IBLS. Esta é a IBLS do amanhã. Amém. Hoje nós somos os de cabelo mais cinza, mas este povo aqui, mais alguns que não estão aqui, tá? É a IBLS do amanhã. Então vamos orar ao Senhor para que eles jamais desviem do caminho do Senhor, para que eles possam estar à frente Senhor nesse Deus. trabalho, para que possam levar a palavra e viver a palavra do Senhor também, independente de qualquer intempérie. Vamos orar então? Estenda Amém, suas Senhor mãos Deus. sobre esses jovens, as pessoas valorosas no Senhor, varões e varoas abençoados. Amém. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, porque nos desse esse dia tão importante, esse mês da juventude. Sexta-feira agora foi comemorado o dia do jovem batista. Esse mês de agosto é o mês da juventude batista, Pai. Esses varões e varoas valorosos que estão aqui para poder viver e pregar a Tua palavra insta tempo e fora de tempo. Para poder mostrar aos outros como é bom servir o Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é bom as pessoas não reconhecerem o rosto de nenhum deles aqui, mas reconhecerem o rosto de Jesus Cristo em todos eles. Abençoa-os, ó Pai, para que eles, independente das situações que passem, porque é o Teu próprio Filho amado Jesus Cristo que foi sacrificado na cruz para Amém. lavar os nossos pecados, para fazer-nos filhos da luz, Teus filhos, e não mais filhos das trevas. Amém, Pai. Disse que no mundo teríamos aflições, e é em Ti que confiamos, ó Pai, para poder vencê-las. Não é no mundo, não em nossos próprios estribos, ou seja, nosso próprio conhecimento, nossas posses, nossa função social, nada disso serve para resolver os problemas. Somente o Espírito Santo morando em nós, habitando Amém. em nós. Então nós colocamos esses jovens valorosos que estão aqui para Te servir e levar a Tua palavra onde quer que estejam, para que as pessoas olhem para eles, nossa, ali estou vendo um filho de Deus, ali estou vendo alguém que está interessado em que outra pessoa deixe de ser filho das trevas e venha a ser filho de Deus também. Fortalece-os, ó Pai, em suas Oh, Pai, lutas fortaleça, diárias, Senhor Deus. em suas famílias. Às vezes eu tenho aqui o jovem, mas não tenho a família dele. Então traz a família dele. Às vezes o rapaz está aqui, a namorada, a esposa ou a noiva não está. Traz aqui para nós também. Ou o contrário, a moça está aqui e o esposo, o namorado, ou o que seja, também, traz também, meu Senhor. Nós queremos famílias completas aqui na tua presença. Amém. Nós queremos pessoas completas, famílias e pessoas completas adorando ao Senhor, dizendo: o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador pessoal. Amém, Senhor. E Pai, não deixe que as intempéries, que as coisas que o nosso inimigo semeia em nossas cabeças, que ele utiliza para nos afastar de Ti, nos ceguem, que nos deixem cegos, que nos deixem totalmente envolvidos por Senhor essas Deus, situações. abençoa, Pai. Porque nós não Em nome de servimos a Jesus. homem, não servimos a pastor, não servimos a vice-moderador, Amém, Pai. a tesoureira, a secretária, não servimos a presbítero, a diácono, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Amém. É a esse nome que nós servimos todos os dias. Abençoa, Pai, dá-lhe saúde, força, discernimento para servir sempre a casa do Senhor. Amém. Abençoa os que não se encontram aqui,
os que estão em viagem, como o André, por exemplo, os que se encontram enfermos, como os jovens da Neuza Mara, oremos por eles também. Então, Amém, todos aqueles que Senhor por algum Deus. motivo não puderam vir, se com eles, ó Pai, porque contigo anda aquele que em ti habita. É o que oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode assentar, queridos. Neste mês de agosto, como é o aniversário da igreja, nós vamos falar o mês todo sobre a igreja. Por isso eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor Deus, transmitida pelo apóstolo Paulo, que está na carta de Colossenses. A partir do capítulo 1, nós vamos refletir até o versículo 23, de 1 a 23. Ou melhor, de 13 a 23. Carta de Paulo aos Colossenses. Todos abriram? Diz assim a palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse contigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros também, que outrora ereis estranho e inimigo do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura abaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra da noite nós tiramos exatamente do começo do versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Nesse mês de agosto, que estamos comemorando o aniversário da nossa igreja, 29 anos, a gente vai fazer uma reflexão do que é a igreja, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento e agora. Nesses 29 anos, essa igreja teve uma caminhada, está ainda caminhando em Cristo Jesus, graças a Deus. Mas antes da gente falar um pouco sobre igreja, é preciso que a gente possa conhecer o que significa verdadeiramente essa palavra igreja. A palavra igreja, na tradução do grego, significa eclésias. Eclésias. Que tem a tradução de uma palavra que chama-se assembleia, reunião de povos a favor e permanecendo no Senhor Jesus. Então essa igreja não representa esse espaço físico aqui, e nem o CNPJ, que é nos cobrado para que a gente possa ser igreja. Não. A igreja, ela é a reunião aqui que está acontecendo agora. Que poderia ser feito ali fora, poderia ser feita numa praça, num jardim, poderia ser feito numa estrada,
numa rua. Mas nós temos aqui a configuração desse local, que é o templo, não a igreja. O templo é essa parte física. A igreja somos nós, que estamos aqui. Aqueles irmãos que não vieram, que estão nas suas casas. Então a gente precisa compreender esse grande mistério, porque quando a gente vai para o hebraico, nós temos a tradução carral do Antigo Testamento, que vai significar um ajuntamento de pessoas a favor de Deus. No Antigo Testamento, esse ajuntamento, ele passa a ocorrer de duas formas. Duas formas. Inicialmente, em um templo, tabernáculo, no tempo de Moisés, aonde as pessoas se reuniam, a assembleia, na parte física, que era o tabernáculo. E o segundo ponto, com a evolução do Antigo Testamento, essas pessoas passaram a reunir nas sinagogas. No tempo de Jesus, a assembleia das pessoas, a igreja, reunia nas sinagogas. E a palavra sinagoga no hebraico também significa local de reunião de pessoas. No Antigo Testamento, não tinha uma prática como nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, a prática se modifica no seu ministério quando ele prega na sinagoga, quando ele reúne as multidões, como foi no Sermão da Montanha, como foi no Mar da Galileia, e ali ele está reunindo a assembleia. E Jesus, em tempo algum, teve um tempo físico. O tempo de Jesus era espiritual, como deve ser a igreja. O significado da palavra igreja não é, então, a parte física, não é. É a construção de uma assembleia. Nós aqui somos a igreja, porque estamos em assembleia, estamos reunindo no templo. Por isso que o apóstolo Paulo, que foi o grande idealizador da modificação, da conspiração de tantas perseguições que ele sofreu, por conta da lei de Moisés e também pelo novo começo do cristianismo, aonde as pessoas reuniam nas casas. Não tinha igreja. Materialmente a gente está aqui nesse templo, mas espiritualmente nós somos a assembleia reunidos a favor de Deus, de Cristo Jesus, o lado espiritual. Efetivamente, esse local físico deu muito trabalho para Moisés, porque durante 40 anos caminhava pelo deserto, levando esse tabernáculo. E no lugar que eles paravam, eles fixavam o tabernáculo, e ali a assembleia reunia, porque o tabernáculo era a forma da representação de Deus para aquele povo. Está lá escrito em Êxodo, capítulo 25, depois você pode consultar. Na forma edificada, começa então no avanço depois de Moisés, quando conquista a terra prometida. Já no tempo de Davi e do rei Salomão, é que vai se construir o templo edificado, pedra, pedra e mais pedra. E a partir daí, é nesse templo que a Assembleia dos Judeus vão se reunir para discutir, para adorar e para cumprir a lei de Moisés, no templo. Mas a Assembleia era a multidão de judeus que cultuavam principalmente a lei de Moisés, a Torá, os mandamentos.
Então há uma contemplatividade nesse sentido que a gente tem que entender, porque na evolução da religião, nós saímos do templo judeu, onde a assembleia reunia, e a partir daí vem o cristianismo, que começa nas casas, onde as pessoas se reuniam, a igreja, a assembleia, para adorar o cristianismo. E Paulo é que faz essa metamorfose, é Paulo que faz essa mudança. E agora tem as intempéries, porque no tempo dos judeus, quem veio aqui hoje de manhã pôde perceber que nós falamos sobre isso, houve a primeira destruição do templo por Nabucodonosor. E o povo não teve aonde mais reunir. Por isso que o templo físico não é importante. Ele é matéria, ele é pedra. Naquele tempo não tinha cimento, tinha areia, tinha barro. Mas hoje nós temos cimento e ferragem que não são importantes. Porque o que importa são as pessoas que fazem a igreja, cuja resposta é reunião de pessoas. Estão entendendo, queridos, como é diferente? É muito espiritual. Então a construção só veio ocorrer depois, no período persa, quando Ciro libera Esdras e Neemias, está lá no livro de Neemias, livro de Esdras, quando vai se retomar novamente a construção do segundo templo. A parte física. Mas em momento algum, segundo o relato de Jeremias, mesmo no primeiro e no segundo cativeiro, esse povo não deixou de reunir. De uma forma muito restrita, porque os reis que conquistaram Jerusalém proibiam esse tipo de reunião. Somente vai ser liberado no período persa, que hoje é o Irã, quando a liberdade religiosa foi permitida. Mas já no tempo de Nabucodonosor há uma mudança, porque o profeta Daniel, através das suas profecias, vai mostrar todo o caminho da religião de Daniel, o Deus de Daniel, que foi aceito por Nabucodonosor. Mas não foi o templo, porque Daniel não tinha uma igreja, não tinha a parte física. Daniel orava da janela da sua casa 3 vezes ao dia. Então não tinha templo, não tinha pedra, não tinha edificação. A partir desse instante, a gente tem que começar a raciocinar um pouco, porque essa parte física, ela tem uma importância muito grande na história. Porque o próprio Jesus disse, quando estava subindo para o Monte das Oliveiras, quando os discípulos disseram: Mestre, está vendo como está ficando bonito a construção do templo, a reforma, por Herodes? Jesus disse, muito bonito, mas não ficará pedra sobre pedra. Nos anos 70, tudo é destruído novamente. E até hoje, não se construiu o terceiro templo. Então, a parte física não é importante. O telhado, as paredes, os bancos, as cadeiras, não são importantes, são acomodantes. O que importa dentro da concepção, daquilo que Paulo está nos ensinando hoje, que Cristo é a cabeça da igreja, nós podemos traduzir da seguinte forma: Jesus Cristo é a nossa cabeça, porque nós somos a Assembleia reunida. Estão entendendo, queridos? Jesus é a cabeça dessa reunião aqui. Porque a igreja significa assembleia. Significa reunião de pessoas. Então Jesus é a cabeça da assembleia. É isso que ele vai falar na carta que ele escreve aos Coríntios, uma igreja que deu muito trabalho. Ele vai escrever aos Efésios sobre isso. E essa parte que nós vamos falar hoje, nós vamos falar da cabeça. Cristo é a cabeça dessa reunião, não é o pastor, não é o grupo de louvor, nem é uma pessoa que está aqui. É Cristo que é a cabeça, o governador,
autoridade. E quando a assembleia não tem a cabeça, ela não é de Deus. Outras religiões que tem aí, que Deus não faz presente, porque a cabeça não é. A capacidade dessas reuniões que acontecem aí de forma maluca, que estão disseminando por todo o mundo. Mas aqui não. Aqui, nós entendemos que Jesus Cristo é a cabeça dessa assembleia. Jesus Cristo, quando está na sua casa, quando você reúne com a sua família em oração, Ele é a cabeça daquela reunião. Estão entendendo, queridos? Como é diferente? Precisamos ter esse local bem acomodado, para que as pessoas possam ter tranquilidade, possam beber água, possam ter as cadeiras confortantes, possam ter um local para a gente, de forma agradável, reunir. Mas não é isso que importa. O que importa é que quando a gente estiver reunido, Cristo tem que ser a cabeça da reunião. E quando Cristo não é a cabeça, tudo fica confuso. Por isso que Paulo insistiu com isso. Jesus ministrava seu ministério e seus ensinos nas sinagogas ao ar livre. O sermão da montanha, maravilhoso, numa montanha maravilhosa. No Jardim das Oliveiras, quando ele estava prestes a ser preso. As estradas, quando ele caminhou até Jericó, Emaús. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é que vem essa mudança pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando acontece no capítulo 2 do livro de Atos, a vinda de Pentecostes, tudo se modifica. Porque há ali agora 3.000 pessoas ajuntadas em assembleia, e elas são convertidas pelo Espírito Santo de Deus. O que fazer com essas pessoas? Pedro relata que ele batiza aquelas pessoas, que ele abençoa aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas precisavam dar continuidade àquilo que Jesus disse em Mateus 28. Ide, ensinai e pregai tudo aquilo que eu ensinei. E eles precisavam então continuar a pregação, porque agora Jesus tinha ressuscitado. A cabeça do movimento do cristianismo está viva. Ele ressuscitou. Estão entendendo, queridos? A cabeça está viva na assembleia, que somos nós. É isso que Paulo está falando. E agora começa um novo tempo. Porque quando a gente vai ver no livro de Atos capítulo 2, aquelas pessoas se reuniam nas casas. A cabeça estava dentro das casas. E ali começa a crescer o cristianismo. Começa a incomodar o Império Romano. Há passagens que eles tiveram que esconder nas grutas. Quem vai na Turquia pode ver essas grutas. Eles escondiam nessas grutas. Não era igreja, era um punhado de pessoas em assembleia, fazendo com que a cabeça de Jesus permanecesse. E aí a gente caminha dentro dessa história, porque naquela oportunidade eles não chamavam cristãos, eles chamavam os do caminho, porque eles iam caminhando, em assembleia, não nas igrejas, porque não tinha igreja. Paulo não fundou igreja, ele fundou assembleia de pessoas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Efésios, etc, etc, etc. Eram pessoas que se aglomeraram em casas. Então é muito importante que a gente possa compreender e diferenciar que a assembleia
é a cabeça que tem Jesus. Jesus é a cabeça da nossa reunião. A igreja é o lado físico, é o templo. A gente caminha então dentro do cristianismo, Paulo viajando, promovendo reuniões de pessoas. Com certeza essas pessoas tinham a cabeça de Cristo como fundamento, porque o evangelho esparramou por todo aquele mundo, as boas novas. Quando a gente vai para o livro de Mateus, capítulo 18, a palavra igreja é falada pela primeira vez por Jesus, no encontro com Pedro. Quando ele pergunta, o que o povo está falando de mim aí, Pedro? João, Tiago, o que o povo está falando? Uns falaram, você é Elias, o outro, você é João Batista. E aí Pedro responde, tu és o Cristo, filho de Jesus vivo. E aí Jesus responde que há uma confusão da igreja católica sobre essa frase. Quando Jesus responde, tu és Pedro, e sobre essa pedra que eu sou a pedra, eu construirei a minha assembleia, e a porta do inferno não irá prevalecer sobre aqueles que são de Jesus. Como não prevalece? As portas do inferno não prevalecem sobre nós, quando nós somos convertidos verdadeiramente, quando nós nos entendemos dentro desse corpo e a cabeça. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Essa é a realidade que Paulo pregou. E a gente tem essa indicação, porque Paulo vai difundir a reunião de pessoas nas casas. Aqui em Brasília não dá para a gente fazer isso. Os condomínios não permitem a gente fazer assembleia nas casas. A gente não pode fazer muitas das vezes nas ruas. É difícil. As pessoas não entendem o que a gente está falando. Por isso que nós temos aqui o templo. E nós temos que conservar o templo. A porta estava caindo, a gente trocou a porta. A parte de entrada estava caindo, a gente trocou. Porque aqui é a casa do Senhor. A assembleia, a cabeça de Jesus está aqui. Nesse movimento que nós temos aqui nessa noite. Estamos aqui para honrar o nome de Jesus. Amém? Amém. Então a gente tem que entender essas coisas, porque com o avanço do cristianismo é que vão surgir as casas que João revela em Apocalipse. As 7 casas do Apocalipse, que foram as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não eram igrejas, eram casas onde o povo se reunia. Jesus era a cabeça daquelas casas. E Paulo citou, foi o autor que mais citou a palavra igreja nas suas cartas. Então a gente tem que refletir que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. E esse corpo é a reunião de pessoas. Quando uma pessoa da nossa igreja está com enfermidade, nos atinge, nós temos que orar, porque essa pessoa faz parte do nosso corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Quando a pessoa passa no vestibular, nós oramos de alegria, porque aquela pessoa está alegre e nós ficamos alegres também. Quando perdemos um ente da nossa assembleia, ficamos tristes, porque foi um ente do nosso corpo que está triste. Não é o templo, não, são pessoas. Por isso que é difícil manter pessoas. Jesus Cristo disse no seu evangelho que essa parte só iria resolver quando a gente conhecesse verdadeiramente a verdade. Porque a verdade nos liberta de todos os sentimentos que precisamos ter a integridade para fazer parte da cabeça desse corpo. Na concepção grega, a cabeça é o órgão que comanda o corpo físico. Keparrê, na tradução do grego, que significa
autoridade, governo. Não é o pastor, não é a diretoria, não é ninguém. É Cristo que é a autoridade da Assembleia, das nossas reuniões. Podemos então traduzir que Cristo é a autoridade do corpo, quando nós reunimos em nome de Jesus. Quando a gente fala, estamos reunidos em nome de Jesus, porque Ele é o corpo, Ele é a cabeça do corpo que somos nós, Ele que comanda, é Ele, é Ele, é Ele. Mas quando Jesus foge da igreja, é porque o corpo está doente. E aí vem o momento que Ele nos concede de restauração, para que o corpo não fique doente, não haja desânimo, não haja abandono, não haja tristeza, porque Jesus quer ser a cabeça de uma assembleia sadia, de uma assembleia saudável, porque é a assembleia saudável que Ele vai salvar. Por isso que nós temos que preservar quando estamos em assembleia, em reuniões, porque Cristo que é a cabeça. É isso que a gente precisa colocar. Não é a igreja física, não. É o templo, não. É nós que nos reunimos. A cabeça é o centro do comando humano. E Jesus é o nosso orientador. Qual o nosso papel, então, como corpo? Porque toda cabeça tem que ter um corpo. Nós somos o corpo. Nosso papel é fazer com que Jesus, que é a nossa cabeça, possa nos olhar todos os dias e dizer: que bom que você faz parte do meu corpo. Que bom que você está comigo, porque eu sou a sua cabeça. Eu sou a sua autoridade. Eu quero que você fique comigo nesse corpo de forma saudável. É tão profundo isso que Paulo teve que falar isso para a igreja de Coríntios, que estava uma loucura, uma bagunça tremenda. Nós vamos falar isso no próximo domingo. Mas quando ele escreve aos Colossenses, ele deixa bem claro: Cristo é a cabeça e pronto. Nós nos reunimos aqui em nome de Moisés? Não. Nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E aí precisa de união. Paulo explica melhor a sua ideia quando ele fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 a 30, que vocês podem ler em casa, e também em Efésios, capítulo 1 e 4, que vai ser o motivo da pregação do pastor Mateus Guerra. A igreja é a união de pessoas, de vidas em Cristo Jesus. E como tem uma cabeça, nós somos um corpo. E esse corpo tem que estar ligado. Tem que ter paz. Nós precisamos entender isso. Tem que ficar saudável. Tem que haver perdão, tem que haver amor, tem que haver sinceridade. Porque o corpo não é o pastor. Somos todos nós. Eu faço parte desse corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. E às vezes as pessoas não entendem que nós temos que trabalhar em conjunto para que o corpo fique saudável, fique sarado, fique bonito, para nós apresentarmos de forma para Jesus. Quando a gente converte, nós temos que fazer uma decisão de fazer parte desse corpo, de forma efetiva, saudável, em paz, porque esse corpo é que vai ser salvo. Um corpo doente não agrada a cabeça que é Jesus. Às vezes desagrada a algumas pessoas, mas Jesus fica muito mais triste quando ele vê o corpo, os membros do corpo, com feridas, com problemas, com complicações. Por isso, querido, vamos tirar da nossa cabeça que a igreja é esse templo, não. A igreja é a reunião de pessoas. Aqui é o templo. Na verdade, lá fora tinha que chamar templo da Igreja Batista no Lago Sul. Mas se conserva em todas as igrejas a palavra igreja. Mas não é assim.
Igreja é a reunião de pessoas. O templo físico com CNPJ é outra coisa. Então, ao pertencer a esse corpo, nós temos que dar bom testemunho, nascer de novo, viver verdadeiramente o que Jesus nos ensinou. Paulo discerniu muito bem quando ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 20. Ele disse: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Quantos membros tem aqui? Ó, que maravilha. Quantos membros ficaram em casa que não puderam estar hoje? Os que estão em casa e vocês que estão aqui fazem parte do corpo. Glória a Deus. E esse corpo, para nós, a cabeça é Jesus Cristo. Ninguém mais. Ninguém mais. Ninguém mais. Queridos, quem participa do corpo, cuja cabeça é Jesus, esses é que terão a salvação. Fora disso, fora da cabeça, não há salvação. Fora de Jesus, não há salvação. Por isso agora quero convidar o grupo de louvor para estar aqui. Como fazemos todos os domingos, nós vamos celebrar a reunião do corpo de Jesus, que é aquilo que Ele determinou. Ele determinou. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Está escrito. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Essa passagem está também no livro de Lucas, no livro de Marcos e em 1 Coríntios. É sobre a ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, que está escrito, não é o pastor que está inventando. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: comei, isso é meu corpo. E a seguir, ele tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos, bebei deles todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, e não de poucos, de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde a hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Está lá em Lucas, está em Marcos, está em Coríntios. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Fazer isso para lembrar que Ele é a cabeça do corpo que somos nós. Para lembrar que nós somos membros dessa cabeça. Erramos, sim, mas temos a coragem de pedir perdão. Fracassamos, sim, porque somos seres humanos, frágeis. Tropeçamos, sim. Caímos, sim. Mas levantamos pelo sangue maravilhoso de Jesus. Ele é a cabeça, queridos. Nós somos apenas um corpo. E o que Jesus nos pede, para que esse corpo seja forte, que siga aquilo que Ele ensinou. Fora disso, está fora.
tem que seguir o que ele ensinou, está escrito. Porque senão, como membro do corpo, você desvirtua a palavra dele. Isso não pode acontecer. Eu convido então aqueles que querem receber a ceia, que dirige até ali e pegue o pão, pegue o vinho, que representa o corpo, que representa o pão, e o vinho que representa o sangue do Senhor Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito: fazer isto em memória de mim. Fazer isso. Se você quiser fazer, faça. Se não quiser fazer, não tem problema nenhum, porque isso não salva. O que salva é a sua permanência no corpo saudável do Senhor Jesus. É isso que salva. O pão não salva, o vinho não salva, o batismo não salva. O que salva é um corpo saudável dentro da cabeça de Cristo Jesus. É isso que é a salvação. Fora disso, é conto da corochinha. E naquele dia, muitos apóstolos não tinham se convertidos. Pedro foi um deles. Pedro não era convertido. João não era convertido. Tiago não era convertido. Tomé não era convertido. Eles só foram converter na ressurreição de Jesus. Mas Jesus disse: fazei isso em memória de mim. No livro de Atos capítulo 2, eles reuniam de casa em casa para fazer a ceia do Senhor. É o pão e o vinho que não salva, que não salva. Naquele momento Jesus pega o pão, dá graças e diz: tomai esse pão, para que esse pão lembre o meu corpo, o corpo que morreu naquela cruz. Fazer isso em memória dele, para você lembrar que houve um sacrifício. Tomemos o pão. Do mesmo modo, Jesus toma o cálice, levanta aquele cálice e fala para os seus discípulos. É para lembrar, queridos, é para lembrar do sacrifício naquela cruz. E ele toma o cálice e diz: tomai esse cálice, porque representa o sangue que será derramado naquela cruz e foi derramado. Toda vez que a gente estiver na nossa casa, se a gente quiser fazer a ceia, pode fazer. Pega o pão, pega o vinho e em memória, lembra-se daquele momento. Porque é isso que Jesus quer, que a gente lembre. Que a gente lembre, é só isso. E as pessoas complicam tanto. Está escrito, é para lembrar. Vamos lembrar da morte do Senhor Jesus. Tomemos o sangue. Essa grande ordenança que Jesus deixou. Simples assim. Pega o pão, que é o corpo. Pega o vinho, que é o sangue. E lembra. Ele só pediu isso. Não pediu mais nada. Fazer isso em memória de mim. E que isso possa trazer sempre a memória que Jesus morreu naquela cruz. E nesse momento, eu aproveito para dar a bênção final. Eu quero que todos sejam abençoados, que tenham uma semana maravilhosa em Cristo Jesus, que venha para a nossa reunião de oração,
esteja orando conosco. Estamos precisando de orações.